Olá, pessoal. Dando continuidade às nossas aulas, agora na nossa terceira aula, a gente vai falar mais sobre as prevenções voltadas aos membros superiores, né? E os membros superiores, eles são compostos pela nossa escápula, né? A nossa clavícula, nosso húmero, nosso rádio e nossa una, né? E os nossos ossos do carpo, metacarpo e das nossas falanges das mãos, né? E aí, quando a gente entra voltados aos membros superiores, a gente pega aqueles aquecimentos que muitas das vezes eles são associados com outras articulações, com outros membros, seja membro inferior, região de abdômen também, né? A flexão é algo mais clássico que a gente consegue estar utilizando como um método de aquecimento, né? Flexão, ela pega bastante a região de peitoral. O peitoral é extremamente importante para os nossos golpes. Pega também a nossa região de tríceps, né? Ali embaixo na figura vocês conseguem visualizar um aquecimento que você consegue ter e ativar bastante a musculação de tríceps. A gente, muitas das vezes a gente pega aqueles tipos de técnicas, ou dependendo do treino que a gente vai realizar, a gente imagina que vai utilizar somente o bíceps, mas o tríceps ele é extremamente importante, né? Porque acontece, se você tem um encurtamento da musculatura do tríceps, né, você vai ter uma dificuldade também para realizar os movimentos de flexão e extensão do nosso cotovelo. Outra técnica que vocês conseguem observar aí do lado é a prancha, né? Como se fosse uma prancha que você faz a realização de movimento lateralmente. Você consegue pegar toda a sua musculatura aqui de peitoral, de deltoide, membros superiores, como você pega bastante região de abdômen. O abdômen é algo que é extremamente importante a gente trabalhar também, né? A gente tem outros aquecimentos. A prancha mesmo ficar lá por 1 minuto, 2 minutos, dependendo qual foi o nosso objetivo do dia, dependendo da quantidade de aquecimento e exercício que a gente vai realizar, a gente pode incluir a prancha. Aí fica lá naquela posição por um determinado tempo, né? A prancha a gente consegue pegar, mesma forma, região de peitoral, de core aqui da região de abdômen, membros inferiores, coluna também, que a gente precisa estabilizar ela como um todo, né? Então, é um aquecimento bem interessante de se realizar. Outro aquecimento que é interessante também, que a gente pode estar incluindo, é um aquecimento que a gente pode utilizar. Faixa elástica, eu não tenho faixa elástica. Ô, Heloísa, eu tenho uns halterezinhos de meio quilo. Dá um halterzinho também para esse indivíduo, para esse aluno, para ele realizar esse aquecimento. Então, você pede para ele realizar a técnica, dependendo do que você vai realizar, seja jab, seja cruzado, seja gancho, seja o que for, né? Você pode conseguir conciliar todos ou uma técnica específica, certo? Outro aquecimento bem interessante que a gente consegue trabalhar nesse vídeo que vocês vão visualizar, né? Eu já coloquei uma dificuldade maior para no caso, para esse paciente, mais para o aluno, a gente consegue colocar eu coloquei já ele numa plataforma mais instável, né? Que eu utilizei o buzu, aquele coisinha azul que vocês estão visualizando na mão dele, né? Então, ou seja, ele faz o movimento da prancha, mas ele faz a movimentação, desce, sobe, faz a prancha alta, prancha baixa, na região de antebraço. E aí, dificultando ainda mais, coloquei uma plataforma instável aí, que vai exigir ainda mais dessa articulação de membros superiores aqui dos nossos ombros, né? Vai precisar de uma boa contração aí e boa movimentação das escápulas, né, de romboides, trapézio, para conseguir estabilizar bem direitinho e não ter nenhum tipo de falseio e causar nenhum tipo de lesão, certo? E aí a gente entra na mobilidade. A gente fez aquele aquecimento, podemos estar hoje, eu quero incluir, vai ser um treino mais de técnica, vou incluir uma mobilidade junto. Então a gente consegue visualizar, ó, ele está deitadinho, decúbito ventral, né, de barriga para baixo, fazendo só os movimentos de rotação interna e rotação externa, né? A gente consegue mobilizar essa articulação para alguns movimentos, começar a ativar ela um pouquinho mais, solicitar para ele fazer essa movimentação. Ah, Heloísa, eu posso fazer com o meu aluno, meu paciente, o indivíduo em pé? Pode, sem problema nenhum. Por que que eu trabalhei com ele aí nesse videozinho, ele está deitado? Porque eu estou evitando com que ele compense, né? Às vezes, quando um indivíduo tem uma dificuldade, uma limitação de realizar um movimento, ele tende a compensar. Então, ao invés dele fazer a rotação interna, ele vai me levar os ombros para frente. Então, se ele está aqui nessa posição, faz uma rotação interna, ele joga o corpo para frente e acaba compensando. Então, eu trabalhei com ele assim, deitadinho, seja de barriga para baixo, barriga para cima, para evitar esse tipo de compensação e a gente conseguir
mobilizar bem direitinho ali a região glenumeral, a região aqui do ombro, né, para fazer esses movimentos de rotação interna e externa, certo? A gente consegue trabalhar também, esse aqui é uma técnica que eu acho bem interessante, da mesma forma, se não tem um cone chinês, eu tenho um qualquer cone, eu tenho meio quilo, vai de acordo com o que você consegue trabalhar com esse paciente, com esse indivíduo, né, com esse aluno. Pode dificultar com um pezinho, pode, vamos começar devagarzinho, a primeira vez que eu vou realizar. Eu sempre aconselho a primeira vez que você vai realizar um exercício com um grupo de pessoas e a gente não tem a gente não consegue saber como é que é essa população, sempre interessante a gente fazer sem peso, sem carga, porque a gente não sabe quem pode ter alguma lesão, quem não pode ter, quem está propenso mais a essa lesão. Então, se é a primeira vez que eu realizo, vamos fazer livre, sem nenhum tipo de material incluso, e aí conforme eu vou observando no decorrer do treino, na próxima vez que eu for querer fazer um aquecimento, uma mobilidade, eu consigo incrementar em alguma coisa a mais, né? Nesse videozinho que ela tá, essa nossa modelo tá usando um conezinho chinês, e eu peço para ela fazer movimentos que levem aí a tanto a flexão, a gente consegue observar, de ombro, como pega também cotovelo, vai pegar punho. Ah, tá muito fácil, eu já fiz essa técnica, esse exercício com os meus alunos, que, como eu posso dificultar, Heloísa, para a gente trabalhar um pouquinho mais de mobilidade, pegar um pouquinho mais aí de outras musculaturas. Pede para esse indivíduo tirar os pés do chão. Aí no vídeo vocês conseguem observar que ela está com a região de antepé tocando, os dedinhos do pé tocando no solo, porque estava mais tranquilo. Posso dificultar? Pede para tirar. Vai fazer uma contração completa de membros inferiores e de abdômen. Faz uma isometria aí, que aí você consegue ver que vai ter um bom resultado também. Você trabalha mobilidade, já inclui aquecimento, contração aí, um exercício ativo resistido bem legal também, né? Vejo ela nessa visão aqui posterior, ó, realiza a movimentação, tô pegando o cotovelo também, vejam que eu consigo pegar punho aqui também, a gente pega um pouco de tudo, né? Mais uma vez, para vocês visualizarem, ó, ela não está fazendo uma extensão da cervical, porque isso acaba compensando também e causando maior tensão na região de trapézio, então pede para ficar na posição neutra, ok? Outro exercício que a gente consegue visualizar aqui também, mesma forma, não tenho cone chinês, tenho outros equipamentos. Pode utilizar, só faz uma marcação aí, ó, movimentos mobilizando toda a articulação do nosso ombro, acaba pegando um pouquinho aí de torácica, né? Lembra que eu falei lá no início sobre a nossa coluna torácica? Quando a gente tem uma limitação torácica cervical, ela acaba tendo impacto também na nossa articulação do nosso ombro, né? Então a gente tem que ver se está tudo em sintonia, ó. Vai entre eles, retorna. Oi, Heloísa, meus alunos já conseguem realizar isso. Como eu dificulto a vida deles? Bora incrementar então o cone, que é mais alto, vai exigir um pouco mais dele, vai exigir com que ele realize também um pouco de extensão de tronco, e a gente pode dificultar também, né? Então ele consegue realizar, ó, vai e volta. Mesma forma, mantenha a cervical alinhada, sem fazer compensação para não sobrecarregar essa musculatura de trapézio. Então, a gente pede para ele fazer essa movimentação, excelente aquecimento também, mobilidade que a gente consegue estar realizando. Isso aqui a gente pode trabalhar como uma mobilidade, como com exercício, né? Mobilidade a gente faz menos quantidade de série, a gente pode colocar uma série de 20 repetições. Ah, eu quero fazer exercício, aquecimento, então a gente põe lá umas duas séries de 15, umas três séries de 15, a gente consegue aumentar, né? Outra técnica que também que a gente consegue estar realizando, né? Olha só, esse daí utilizou as bolinhas de tênis, né? A gente faz essa movimentação, ele no nossa primeira lá da nossa modelo, ela fazia dando continuidade. Esse ele faz a movimentação de flexão, retorna, vai e volta. Então assim a gente consegue exigir. Vejam que maravilha a mobilidade escapular desse modelo que está fazendo. Vejam a escápula fazendo os movimentos tanto de rotação para cima quanto para baixo, ela faz e faz bem direitinho, né? Outra técnica, bora incrementar aí, vamos acrescentar agora um pouquinho de inclinação de tronco.
porque a gente vai precisar, quando a gente fala de soco, seja, vamos pegar aí um cruzado, a gente precisa dessa movimentação de tronco, né? Então, com essa técnica aí, a gente consegue visualizar também que faz essa inclinação, né? No cruzado, a gente envolve um pouco de rotação, mas aí a gente consegue estar ativando também interessante com esse exercício, né? Outra técnica de mobilidade que a gente pode utilizar com esse indivíduo. Coloca ele na posição de prancha, ó. Lembra daquele primeiro aquecimento que eu mostrei para vocês aqui nesse slide? Ela está fazendo com os membros estendidos. Aqui ele faz com o movimento flexionado, a gente mobiliza, né? Pede para fazer essa mobilidade, você consegue trabalhar bem direitinho essa nossa articulação glenomeral, que é a nossa articulação do ombro, certo? Vejam que interessante. Vejam que ele está, deixa eu ver, consegue visualizar, ele está aqui, ó, na ponta do pé, fazendo uma isometria aqui também de membro inferior e de core, certo? Não consigo fazer, põe com o joelho no chão, flexionado, vamos começar gradativamente. Lembre, gente, não, um indivíduo que iniciante, primeira aula, experimental, não está nem um mês, a gente colocar ele já com uma sobrecarga, um exercício de alta intensidade, ele está mais propenso a apresentar algum tipo de lesão, tá? Então a gente não pode pegar um indivíduo que passou 2 meses sem vir, primeira aula, sedentário, a gente já colocar ele de uma atividade de grande intensidade, com fazer um treino igual ao pessoal que já está há muito tempo, esse indivíduo está mais propenso a apresentar algum tipo ou adquirir alguma lesão no nosso treino. Então, ficar atento em relação a isso, né? Outra técnica aqui que a gente consegue observar também, ó, ele faz, tá em isometria do membro superior esquerdo dele, ele faz uma rotação de tronco, inclina, volta, inclina. Outra técnica. Essa aqui é uma técnica mais avançada. Então, tomar cuidado na aplicação, visualizar quem consegue realizar. Ah, hoje eu vou pegar só um treino, são 5 alunos que são todos, por exemplo, tem um bom fortalecimento, já tem uma técnica muito boa. Lembrando, faixa não determina o grau de intensidade do indivíduo. Pode ser um faixa preta, mas ele não tem um bom fortalecimento. Ele tem uma boa técnica, mas vamos pensar em fortalecimento. Mas assim como você pode pegar também um indivíduo iniciante, que já faz várias modalidades, já é atleta, já é um indivíduo de alto rendimento, ele consegue estar realizando. Então a gente tem que saber em que momento introduzir um bom exercício, um bom aquecimento, uma boa mobilidade, de acordo com o nosso aluno, né? Outra técnica aqui que envolve ombro e cotovelo junto, punho também. Pega uma faixa elástica, não tem faixa elástica, pega um halteres, algo que possa estar ajudando esse indivíduo. Não tem a faixa elástica, pede para cada um pegar a sua própria faixa, põe a faixa e pede para ele fazer esse movimento. Você vai pedir para ele fazer, tá fazendo, ó, flexão de cotovelo, extensão de cotovelo, auxiliando com uma extensão aí de ombro, né? Então a gente consegue mobilizar bem interessante. Então vocês visualizam que ele estende por completo e tem uma flexão aqui, a gente consegue estar alternando, né? Então, é uma técnica bem interessante de se fazer, porque a gente precisa também ter uma boa mecânica, uma boa amplitude de toda a nossa osteocinemática. Lembram da osteocinemática? Toda uma boa flexão, abdução, horizontal ou não, rotações, certo? Outra técnica aqui, mobilidade escapular. A gente consegue estar trabalhando, ó. Faz essa movimentação, tá deitado por quê? Barriga para baixo, para evitar a compensação. A gente consegue, ó. Olha as escápulas, que maravilha essa movimentação, é bem interessante de ver, certo? Outro exercício que a gente consegue visualizar aqui também, a gente pega esse indivíduo, ó, um exercício, tá com o movimento aqui de abdução, pede para ele fazer uma adução, coloca uma rotação externa aqui, faz essa movimentação escapular que pega e envolve também a articulação do ombro, né? Bem interessante de estar movimentando. Vejam. E ainda realiza uma extensão de tronco para ver se está tudo tranquilo. Pode iniciar sem, mas aí dependendo como for avançando, a gente pode estar incrementando mais, certo? Esse aqui é uma técnicazinha que é bem mais simples, a gente consegue fazer uma mobilidade
com os membros, como se fosse posição de flexão, né? Pede só para fazer uma mobilidade aqui, ó, movimentar a articulação, né? Quando a gente envolve várias movimentações osteocinemáticas, a gente fala também de circundução. Então, se eu faço uma extensão de ombro, que eu pego, vou fazendo aqui flexão, vou fazer uma movimentação rodando, estou falando de circundução, né? Então, eu estou fazendo essa rotação generalizada aqui da nossa articulação do nosso ombro, né? Ó, fazendo movimentações de forma assimétrica, de forma alternada, a gente consegue trabalhar também. E aí, alguns alongamentos mais clássicos que a gente consegue estar utilizando, né? Peitoral é uma musculatura que muitas das vezes a gente não dá muita atenção, mas é um músculo muito importante. Por quê? A musculatura do peitoral, eles não auxiliam para toda a movimentação que a gente utiliza, se for para a gente, quando a gente tufa o peito, está alongando o peitoral. A gente estica aqui o peitoral, faz uma contração. Quando a gente faz o movimento de adução horizontal, a gente tem uma contração da musculatura do peitoral. Outra coisa importante, o nosso peitoral, ele é uma musculatura acessória da nossa respiração. O que é que significa? Nosso músculo principal da respiração é o nosso diafragma, né, que a gente conhece aqui, mas o peitoral, ele é musculatura acessória, a gente consegue trabalhar. Por isso que muitas das vezes vocês vão ver indivíduos atletas que estão cansados, fizeram algum exercício intenso, eles tendem a colocar a mão no joelho e fazer uma movimentação de peitoral que é para auxiliar na respiração, ó. Bem interessante, ó. Trapézio, fazer os alongamentos de trapézio, que é muito interessante também. Nosso trapézio, ele é bem comprido, então ele pega aqui na nossa região occipital, pega a nossa região aqui da nossa espinha, da nossa escápula, né, e desce na região de coluna. Então a gente faz esse alongamento para baixo, para cima, tá tranquilo aqui, força um pouquinho mais, a gente consegue alongar, né? A gente pega aqui também essa musculatura de deltoide, pega romboides, a gente vai fazendo todo esse alongamento, pede para todo mundo se abraçar, pede para todo mundo tentar colocar a mão para trás, um colega ajuda o outro. Então, tudo isso aí são meios de alongamento que a gente consegue estar utilizando, tanto de forma estática, né, como de forma dinâmica. Pede para o indivíduo ficar fazendo movimentos que alonguem de forma dinâmica essa musculatura de membros superiores, né? E aí, quando a gente fala de membros superiores, só trouxe três técnicas aqui clássicas que a gente utiliza. Soco, martelo, cotovelada envolve muito membros superiores, então a gente precisa desse bom alongamento, dessa boa mobilidade da nossa articulação glenomeral, que é do nosso ombro, né, que é fundamental, assim como de cotovelo e punho. Então, todas essas técnicas vão estar nos auxiliando, né, para ter uma boa técnica e um bom resultado. Porque se a gente tem, que nem eu tenho falado desde o início para vocês, se o indivíduo apresenta encurtamento, limitação da amplitude de movimento, se ele apresenta algum tipo já instalando algum tipo de patologia, seja de tendinite, seja de bursite, seja algum outro tipo, ele vai ter algumas limitações que podem estar presentes. Então, a gente tem que tentar fazer com que a gente reduza esse desconforto, né? Que os alongamentos ajudam bastante. Mobilidade é fundamental e auxilia bastante nessa recuperação e nessa redução, para ele ter uma boa técnica e, consequentemente, prevenir com que surja alguma lesão, né? Essas foram as referências utilizadas para essa nossa terceira aula. Muito obrigada.